Fala, time! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro do horário de almoço, nossa sequência de lives aí do Desafio de Pista. Se caso você ainda não está inscrito, o negócio é o seguinte, já estou passando aqui para poder te convidar a se inscrever num evento, para você que ama a Track Day, para você que anda na pista, para você que realmente quer poder avançar, se inscreve no evento que tá o link lá na minha bio, 100% online, 100% gratuito, você não vai precisar gastar nada com isso, eu vou transmitir o meu conhecimento para você, certo? Galera que tá chegando aí, ó, estamos aqui dentro do carro fazendo essa live para vocês, ainda viajando de férias, mas já voltando hoje, porque amanhã já começa todos os preparativos com força total pro Desafio de Pista, fechado? Galera que tá entrando aí, o negócio é o seguinte, o nosso assunto de hoje é o assunto sobre limite de pneu. Eu vou falar para vocês aqui alguns dos princípios que vocês precisam entender e aplicar para começar a sentir um pouco mais de confiança, começar a estar um pouco mais livre dentro das curvas, sentindo um pouco mais à vontade, mais seguro, fechado? Galera que tá entrando já vai compartilhando essa live. Olha lá, o Neumero falou, salve time, tamo junto. Galera que tá entrando aí já vai compartilhando, fechado? Turma, seguinte, ó, vamos direto ao assunto hoje, a gente vai fazer uma live mais rápida, direto ao ponto para vocês tentarem entender exatamente os princípios de você conseguir abusar um pouco mais, tá? É o seguinte, primeiro, eu preciso que vocês entendam que você precisa dividir performance em modelos. Isso já é claro para você que nunca um pneu Super Corsa vai ser a mesma coisa que um pneu Rosso. Um pneu Super Corsa ou um pneu Metzeler K1, K2, K3 vai ser a mesma coisa que um pneu, uma versão mais dura, um pneu de versão mais road, que é um pneu mais original, um pneu que vem com um propósito de durabilidade, tá? Então, esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Eu tenho o pneu adequado, eu tenho o pneu certo ou não? Eu estou com o pneu errado para a situação que eu vou fazer. Eu tô falando isso para você porque eu sei que tem muita gente aqui que anda em Track Day, mas anda com a moto mista ainda. Ainda tá com a moto montada de rua, sempre que tem track, participa de track, e quando não tem track, acaba andando na rua, certo? E tem muita gente que já tá realmente com a moto montada só pra pista. Então pra galera que tá começando agora, galera que tá iniciando, tá com a moto montada de rua, ainda tá com o pneu original, tudo que a gente vai conversar aqui, você precisa entender que existe uma questão variável. Por quê? Porque a gente está falando de produtos diferentes, certo? Pneus mais apropriados para condição e pneus menos apropriados para condição. Eu já vou deixar aqui a minha opinião clara para você entender. Se você é o cara que tá começando agora e ainda não tem o pneu adequado e tem aquela dúvida, pô, Maurício, será que dá para eu fazer um Track Day com um pneu que não é um pneu de pista, não é um Metzeler K1, K2, K3, não é um Super Corsa SC ou SP, não é um Michelin Power RS, que são os pneus de versão mais focado em pista. Eu posso andar? Olha só, sinceramente, pode, mas você não vai conseguir ter a confiança que o teu potencial atual já depositaria em cima do teu track, tá? Então entenda uma coisa, você tem um potencial de confiança, você já tem um nível de confiança construído. Se você não tiver o pneu adequado, você não vai conseguir utilizar 100% do que é o teu nível hoje de confiança. Você vai ter que usar 70%, 60%, porque você já sabe que você não está com o equipamento adequado para aquela situação e isso não vai te deixar tão confiante, isso não vai te deixar tão à vontade. Fechou? Então esse é o primeiro ponto. No seu lugar, eu trocaria o pneu, tá? É melhor que você compre um pneu usado, por exemplo, Super Corsa ou Metzeler, K1, K2, K3, ou um Power RS, ou um pneu slick até mesmo, coloque para fazer o track e depois tire. Mas é melhor do que você simplesmente querer fazer o track direto já com um pneu duro. Ah, mas eu não sou piloto para isso, eu não vou usar tanto pneu, psicologicamente vai pesar, tá? E eu quero te dizer uma coisa que é bem importante, muito mais importante do que você pensar no pneu só para performance, porque esse tipo de pensamento de o pneu, eu preciso do pneu só em caso de eu estar num nível muito alto. Não, pelo contrário, você precisa... Obrigado. Você precisa de um pneu também para aguentar os teus erros. Por exemplo,
Quando você entra numa curva e acaba espalhando e força a moto para inclinar mais, o que acontece? Naturalmente, você vai carregar mais o pneu. Por quê? Porque quando você força, você põe carga, você põe peso e isso daí pode acabar fazendo o pneu escorregar. Então, quando a gente fala sobre colocar um pneu de pista, não é só a questão de performance, não é só para você conseguir forçar, explorar mais, não é só para você conseguir andar pra caramba, não é só sobre isso, entendeu? O pneu que ele suporta mais, ele te traz mais margem de segurança. Então você tendo um pneu adequado para fazer o track day, você não só, antes de mais nada, vai estar psicologicamente muito mais confortável e confiante, porque você sabe que você está com o pneu adequado, como também você vai conseguir ter muito mais segurança se caso você errar. Você pode falar o seguinte: pô, eu não sou piloto, eu não vou usar tudo isso, o pneu. Tá bom, concordo com você, mas você não pode dizer que você não vai errar. Você não pode dizer que você não vai fazer coisa errada que vai acabar sobrecarregando o pneu. Porque a carga do pneu, a sobrecarga, né? Que seria aquela carga além do normal. A sobrecarga do pneu, ela vem do quê? Ela vem do excesso de peso que você aplicou durante a pilotagem por um erro que você cometeu e está tentando corrigir. Quando você está tentando corrigir, é exatamente o momento onde você coloca mais peso no pneu e isso daí pode acabar levando você para o chão. Isso daí pode fazer você acabar escorregando, tá? Um grande exemplo aqui eu vou colocar para vocês. Por exemplo, na Rider Coach, há 3 anos atrás, a gente sempre usou pneu de pista. Por quê? Mesmo sabendo que tinham alunos lá que estavam começando e tinham alunos extremamente avançados, os que estavam começando, eles não iam usar tanto o limite do pneu com relação não à inclinação, e sim à velocidade, ao peso que eles colocam. Eles não iam utilizar tanto. Só que eles erram muito mais do que o cara que é inexperiente. Eles erram, galera que está começando erra muito mais do que o cara que é experiente. E aí, consequentemente, a gente fez alguns testes. Tirando o pneu que a gente usava, pneu slick, usava Super Corsa nas motos do curso. Tiramos o pneu slick Super Corsa e colocamos o Rosso 2, que era um pneu que tinha uma durabilidade maior. Não funcionou. Por quê? Porque os micro erros já geravam uns sustos muito grandes nas pessoas. Por quê? Porque era um pneu que tinha uma margem menor. Mesmo o cara não sendo rápido, o pneu de pista suportava muito mais. Então, consequentemente, ficava muito mais seguro. Então, essa é a primeira charada que você tem que entender. Porque a gente vai falar aqui sobre como sentir o pneu, a parte mais importante. Você entrar numa curva e falar, cara, como que eu consigo sentir o limite do pneu? Como eu consigo sentir se realmente isso daqui tá demais, tá perigoso ou não, tá? Mas antes disso, a gente precisava fazer essa introdução que é muito importante para você começar a decifrar. Tem um outro ponto que é extremamente importante também, que é sobre calibragem. Tá? Eu já quero te desbloquear e já destravar essa tua informação, essa tua falta de informação, essa tua dúvida agora. É o seguinte: não existe número certo de calibragem. Existe número padrão, mas não certo. E eu vou te falar o porquê. Vamos falar só de pista aqui, porque o assunto é exclusivo de pista. A gente não vai nem colocar assunto sobre informação de pneu duro. A gente vai falar só sobre pneu de pista. Super Corsa SP, Super Corsa SC, Metzeler K1, K2, K3... Metzeler Slick, Michelin Power RS, Pirelli Superbike Slick, tá? Pneus de pista. Entendam uma coisa, tem muita gente que me pergunta direto. O quê? Maurício, qual é a calibragem ideal para eu usar? Não existe. Por quê? Porque existe uma pequena variável que você tem que trabalhar de um lado para o outro. O que você tem que focar é em seguir a direção do fabricante. Por exemplo, Super Corsa ou o Slick, tá? O Super Corsa é um pouquinho diferente do Slick, é um pouquinho mais alto. O Super Corsa, a Pirelli recomenda que você utilize o pneu quente com 26 libras atrás e 33 libras na frente, certo? O Slick, a Pirelli recomenda que use 24 atrás e 33 na frente. Não adianta querer ficar fugindo muito disso, enquanto você ainda não briga contra o limite do pneu. Deixa eu te falar uma coisa que nem tem nada a ver com o assunto aqui de hoje, mas eu já vou te trazer. Presta bem atenção. É muito importante você saber que não adianta canalizar energia em coisa errada. O problema que você sente em 99,9% das vezes está na sua pilotagem. Por exemplo, tá? Eu vou te explicar o que eu estou querendo dizer.
Existem várias pessoas que me mandam, qual é a calibragem, qual é o efeito, quando tá muito cheio o pneu, o que a moto faz, quando o pneu tá muito murcho, o que a moto faz. Entenda uma coisa, o problema não tá na calibragem, eu posso te garantir isso, a não ser que você não esteja utilizando o padrão. Por exemplo, você tem um Super Corsa e você não está usando 2633. Talvez a gente tenha um problema na calibragem, mas se você está usando 2633 quente, pode ter certeza, o problema está em você. Por quê? Porque moto, eu não sei se você já parou para prestar atenção, mas é física pura. Velocidade, equilíbrio, inércia, carga, peso, energia, distribuição, tudo. Não sei se você sabe, mas o maior trabalho do engenheiro no momento que ele está desenvolvendo uma moto é ele tentar estudar qual é a forma que ele vai fazer para conseguir melhorar o ângulo do chassi, a eletrônica, a potência da moto, para que aquela energia seja entregue da forma mais bem distribuída possível. Porque quanto mais distribuído for de forma equilibrada, mais o cara vai conseguir abusar da inclinação da moto. Entendeu? Então vocês têm que entender esse ponto. Quando você está focado em querer entender sobre calibragem, sendo que você ainda não é um piloto avançado, e quando eu falo de piloto avançado, eu não estou falando de um piloto de nível de grupo A de track day. Eu estou falando de piloto que compete. Estou falando de piloto que já tem horas e horas e horas de voo. Falando de piloto que já conhece inúmeras reações da moto. Estou falando de piloto que já tem uma bagagem e ele já sabe o que ele está fazendo certo e o que ele está fazendo errado. Só para vocês entenderem, toda vez que eu chego numa etapa do Superbike, por exemplo, eu chego e eu sinto um monte de problemas, mas eu não passo para a equipe. Porque nos primeiros momentos, nos primeiros pontos, naturalmente, eu ainda estou errando. Eu ainda estou errando o time da entrada daquela curva, eu ainda não estou fazendo a tangência perfeita, então eu estou tendo que administrar para não forçar o pneu. Eu ainda estou reacelerando no momento errado. Eu ainda estou entrando fraco demais e tendo que acelerar antes. E toda vez que eu acelero antes, a traseira da moto vai sobrecarregar peso. Entende? Eu ainda preciso entrar e trabalhar para entrar num estado de flow. Escreve aqui nos comentários isso, ó. Estado de flow. O que é isso? É um estado de fluidez. É uma pilotagem fluida, onde você não briga com a moto, onde as coisas acontecem tão precisas e dentro de um caminho, onde você não precisa ficar o tempo inteiro fazendo reação, que as coisas fluem de uma forma muito leve, tá? Então, quando eu entro nesse estado de flow, aí metade, 60%, 70% dos meus problemas resolvem. Só que, ó, escreve aí, ó, estado de flow. O Fernando já escreveu. Vamos lá, tem 100 pessoas aqui. Escreve aí, ó, estado de flow. Inclusive, quem já sentiu esse estado, escreve aí, ó, eu já senti. Quem nunca sentiu, quem sempre briga com a moto, escreve assim, ó, eu nunca senti, tá? Mas entenda, 60%, 70% dos problemas são solucionados só na pilotagem. Por quê? Porque eu começo a entrar na curva na hora certa, eu começo a deitar a moto na velocidade ideal. Tem curva que eu tenho que deitar rápido, tem curva que eu tenho que controlar mais a descida da moto. Tenho que controlar e deitar com uma inclinação mais progressiva. Tem curva que eu tenho que acelerar rápido, tem curva que eu tenho que acelerar mais progressivo. Tudo depende. E eu preciso encaixar. Quando eu encaixo, eu consigo melhorar em 70% da moto e 30% dos problemas que eu estava tendo continuam. Aí eu chego lá no chefe de equipe e falo assim, ó, o preparador de suspensão. Irmão, seguinte, eu tô tendo problema com isso, que é o pitico da PRT. Pitico, tô tendo problema com isso. A moto tá escorregando lá, toda vez que eu entro ela quica a frente, eu quase caio, tenho que segurar no joelho, que senão eu caio. Toda vez que eu vou entrar, eu dou mão, ela começa a espalhar muito cedo. A moto, ela tá com esses problemas. E aí, baseado nesses 30% de sintoma, a gente vai ajustando e vai ajustando até conseguir fazer a moto entrar na linha e no eixo novamente. Entendeu? Então, 70% é pilotagem, 30% é moto. Entendeu? Se você tentar canalizar energia na calibragem, no acerto da suspensão, você vai ficar perdendo muito tempo.
É importante? Faz diferença? É lógico que faz. Estaria sendo um ignorante aqui se eu falasse que não, tá? Só que não é um bicho de 7 cabeças o setup da moto. O problema maior não tá ali, tá na pilotagem, tá? Então é importante que vocês tenham isso daí em mente, certo? Segundo ponto, vamos lá. Vamos falar sobre como sentir que realmente você está deitando bastante e você está chegando no limite do pneu. O primeiro ponto para você sentir o mais importante, na verdade, tá? É o seguinte, entenda uma coisa, você não cai somente quando você deita demais. Você cai quando você excede a carga do pneu. Entenda uma coisa, 99% das pessoas não cai porque deitaram demais. 99% das pessoas caem porque colocaram peso demais no pneu. Entenda uma coisa, o pneu ele tem uma composição de borracha. E é exatamente sobre essa variável que a gente estava falando da diferença de um Super Corsa para um Rosso, para um pneu Road, certo? É a composição. Existem outras coisas também que são mais simples, como por exemplo o ângulo de carcaça. Um pneu Road, que é um pneu de rua, ele não é tão bicudo, ele é um pouco mais quadrado já naturalmente. Novo, tá? Novo, porque o pneu de estrada ele costuma ficar quadrado muito rápido, né? Mas um pneu novo, ele já é mais quadrado, enquanto um pneu de pista, ele já é mais bicudo. Tanto é que isso daqui é um dos sintomas que mais faz diferença quando você troca o pneu. Quem de vocês aqui já andou com o pneu Road e depois colocou um Super Corsa, colocou um Metzeler, K1, K2, K3, colocou um Michelin Power RS e sentiu que a moto mudou absurdamente? O primeiro efeito de mudança não vem do grip do pneu. O primeiro efeito de mudança vem do ângulo da carcaça. O pneu mais bicudo, ele deixa a moto muito mais leve, a transição é muito mais ágil. É muito mais fácil de você levantar a moto e deitar para o outro lado. Na hora que você vai entrar, a moto ela fica mais leve de inclinação. Entendeu? O segundo ponto que você tem que entender é sobre a composição da borracha, que é o mais importante que a gente vai falar aqui agora. Vocês não caem porque deita demais. Vocês caem porque excederam o limite de carga que um pneu aceita. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos falar de Super Corsa, que é o pneu mais utilizado dentro dos track days, dentro das pistas. Entenda bem uma coisa, Super Corsa, vamos supor aqui, esse número não é real, é só uma suposição. O Super Corsa, vamos dar o exemplo aqui que ele aceita 720 quilos de peso em cima dele, certo? Isso é, se você pegar o pneu, colocar ele de lado e forçar ele contra o asfalto deitado, não no limite da inclinação, simplesmente deitado, independente da inclinação, tá? Independente da inclinação. Ele aceita 720 quilos de peso, fechou? Aí você tem que entender o quê? Quais são os ativos que colocam peso durante uma curva? Velocidade, raio de curva e inclinação. Quanto mais você deita, mais pesa o pneu. Quanto mais velocidade você tem deitado, mais pesa o pneu. Desculpa, tem mais um ativo que eu não coloquei aqui para vocês, que é a aceleração, que não tem a ver com a velocidade. Então, ó, inclinação, raio de curva, velocidade e aceleração. Por que aceleração? Porque você está deitado dentro de uma curva, vamos supor, a 120 km por hora e você não está acelerando. Quando você acelera, ou então você está acelerando muito pouco. Quando você abre o acelerador, que você coloca a potência do motor ali, você está distribuindo energia, carga, peso para a roda traseira. Isso é, você já está deitado, já tem peso ali. Quanto mais aceleração, mais peso tem no pneu. Quanto mais peso tem no pneu, mais esse número vai se elevando. Então é uma conta que você tem que entender. Se você tem um raio muito fechado, o que é raio, Maurício? Ângulo de curva. Eu uso essa expressão para você definir o ângulo de curva. Se você tem uma curva de raio fechado, o que significa? Se você tem uma curva fechada. Se você tem uma curva de raio longo, o que significa? Se você tem uma curva de ângulo longo, uma curva longa, comprida, você fica deitado por muito tempo. Se você tem uma curva de raio aberto, significa que você tem uma curva aberta, certo? Entenda uma coisa, quanto mais fechado é o raio da curva, maior é o peso do pneu. Quanto mais fechadinha for a curva, maior é o peso no pneu. Quanto maior for a velocidade, maior é o peso no pneu. Quanto maior for a aceleração,
maior é o peso no pneu. Entende? Quanto maior for a inclinação, quanto mais você deita, maior é o peso no pneu. É uma conta. São 4 ativos que você tem que ficar assim, ó, com eles, ó, fazendo conta e administrando. Maurício, eu tô entendendo, mas não tô entendendo nada. Tá muito técnico essa linguagem. Entenda. Enquanto você ainda não tiver o conhecimento do passo a passo que você tem que seguir para conseguir administrar esses ativos, você vai estar correndo risco. Você vai estar correndo risco de jogar tudo fora. Entende? De tomar um tombo por besteira. Não significa que você não vai cair, porque você não é perfeito e depois que você tiver o conhecimento, você vai construir numa jornada certa. Mas significa que o risco é muito maior pelo fato de você nem saber o equilíbrio que acontece entre essas forças. Você quer ver uma das coisas que mais derruba as pessoas? É a potência do acelerador. Por exemplo, as pessoas elas entram, aí ainda tem, vamos dar um exemplo, não vamos usar curva de raio longo, porque curva de raio longo qualquer um faz, tá? Vamos pegar uma curvinha mais fechada, aquela que depende mais do equilíbrio, porque a curva aberta qualquer um dá a mão e vem se pendurando e faz. Vamos falar de curva fechada de verdade, aquela que diferencia os homens dos meninos, os pilotos dos caras que simplesmente tem uma moto para acelerar na reta. Vamos falar sobre essas curvas? Esse tipo de curva é o seguinte, você tem que entender uma coisa bem importante. Lá envolve equilíbrio também. Então se você entrar na curva com uma velocidade que não é o suficiente, te falta equilíbrio. E você fica com a sensação que a moto vai cair. E isso te traz o quê? Te traz um receio, você se sente inseguro. Quem aqui já sentiu esse tipo de medo? De entrar na curva e ficar com aquela sensação, eu acho que a moto vai cair para dentro. Escreve aqui, ó, eu já senti, tá? Escreve aí, eu já senti. De entrar, sentir que a velocidade é meio baixa e você fica querendo acelerar porque você tá morrendo de medo da moto desequilibrar para dentro. E desequilibrar para dentro e acabar fechando a frente. Desequilibrar para dentro e você acabar escorregando. Desequilibrar para dentro e você acabar até mesmo caindo. Escreve aí, eu já passei por isso. Ou então escreve, eu passo por isso. Se você parar para perceber, na grande maioria das curvas, a galera tem dificuldade em equilibrar e fazer a curva bem feita do início ao final nas curvas de baixa de autódromo, nas curvas mais travadas. As curvas mais de alta, a maioria da galera consegue fazer, só que dela entra numa outra dificuldade. Por quê? Porque a velocidade é tão alta que ela não consegue entrar forte o suficiente. Ela tem receio, porque a velocidade impressiona demais ela, emocionalmente ela ainda não tem autoconfiança suficiente para entrar numa velocidade alta dentro de uma curva de raio longo, porque ela ainda não acredita que dá para fazer. Ela tem medo de entrar e acabar espalhando. Tudo isso por falta de informação e falta de prática da coisa certa. Isso daí, ó, eu resolvo em um dia, em 1, 2, 3 aulas que a pessoa assiste online, tá? A pessoa assiste, ela entende alguns princípios, a cabeça dela já muda. Na hora. E na hora que ela vai aplicar, ela vai com o objetivo de construir uma sensação no qual ela vai começar a ter confiança a partir daquele momento. É algo bem simples de destravar das curvas de alta com relação à velocidade. Ela não vai destravar em um dia, porque não existe mágica, existe caminho, existe construção, prática, treino, evolução, certo? Mas conhecimento em um dia absorvido já é o suficiente para você ter uma direção certa para seguir. Melhor do que você seguir na direção errada, correndo todos os riscos e ainda fazendo com que o teu caminho seja muito mais longo, é você ter um caminho para você conseguir chegar muito mais rápido, aprendendo com quem já passou por aquilo, sem você precisar passar por aquilo e simplesmente você conseguir apontar direto no resultado de uma forma mais rápida. Você olha lá, o objetivo, mira nele e vai direto nele, certo? Mas, olha só, qual é o princípio que mais derruba as pessoas? O cara entra numa curva, mais de baixo um pouco, onde ele depende do equilíbrio, ele ainda não tem tanto o equilíbrio dentro de curva, e conforme ele vai entrando, ele entra, fica naquela insegurança. Por quê? Porque ele não consegue entrar e ficar dentro de uma curva equilibrado sem acelerar. Ele precisa estar acelerando, porque ele ainda não dominou o que eu chamo de VIR. Quem sabe o que é VIR, tá acompanhando as outras lives, sabe do que eu tô falando, tá? Se você perdeu, escreve aí, ó, o que é VIR? Aí a galera que tá já acompanhando vai explicar para você o que é VIR, que é o maior poder da arte de dominar as curvas, certo? Então, quando você entra numa curva e você ainda não tem equilíbrio, o que vai acontecer? Você fica apavorado por acelerar.
pelo menos encostar no acelerador, porque quando você encosta, a moto ela quer ficar em pé. A partir do momento que ela quer ficar em pé, você sente que ela tracionou. Aí a moto ela deixa de ficar mole e ela fica mais firme, ela fica mais equilibrada, ela fica mais resistente. E essa resistência te traz o quê? Segurança. Você se sente seguro. Só que ela só te traz uma sensação de segurança mentirosa. Infelizmente. Isso eu não gostaria que existisse. Queria que isso não existisse, porque isso é o que mais derruba a galera dentro de curva. A galera acelera para se sentir estável. A galera acelera para se sentir firme. A galera acelera para se sentir seguro. Só que tem um problema. Quando você acelera antes da hora, a moto ela faz o quê? Ela começa a abrir a trajetória. Ela começa a te jogar para fora. Inconscientemente, muita gente está viciado já em corrigir esse problema como? Deitando mais. O cara acelera na hora errada, a moto ela começa a querer ir para fora, ele vai lá e deita mais. Ele nem percebe. É inconsciente esse problema. E olha aí onde mora o maior perigo. O cara ele faz isso, ele nem percebe que ele está indo para o caminho contrário, que mais põe carga no pneu, porque ele está deitado, acelerando, ele acelerou, ele está botando mais peso no pneu. Lembra dos 720? Ele está botando mais peso no pneu. A moto começou a abrir, ele está deitando mais, ele está pondo mais peso no pneu. Entenda uma coisa, a maioria das pessoas caem, não é porque deitaram demais. A maioria das pessoas caem porque colocaram peso demais no pneu. Então, o cara ele entra, ele se sente inseguro porque a moto está desequilibrada, ele vai começando a aumentar a aceleração. Quando ele acelera, a energia que coloca na roda traseira faz a moto ficar dura, e no que fica dura ele se sente mais à vontade, ele sente que não tem perigo mais ele desequilibrar e cair, certo? E aí naturalmente o que ele vai fazer? Ele vai deitando o quanto precisa. Aí ele não regula a curva dele na velocidade, ele regula a curva dele na inclinação. Se você é novo por aqui, eu preciso te contar algo. Se você faz a curva calculando o quanto você tem que deitar nela, você tem um grande problema pela frente. Se você ainda não caiu fazendo isso, você vai cair, tá? Pode anotar. Eu não tô jogando praga aqui em você, não. É só realidade. Eu sei como as coisas funcionam, por quê? Porque eu me dediquei, porque eu treinei, porque eu tinha uma busca para conseguir chegar até onde eu tô, e ainda tô construindo, ainda tô aprendendo, não paro de evoluir. Todas as vezes que subo na moto, esse é o maior propósito. Conseguir testar, me desafiar para ver até onde eu vou chegar com isso daí, certo? E eu tô sempre buscando por isso. E então você tem que entender que isso, se não ainda te derrubou, vai te derrubar. E eu vou te falar o porquê vai te derrubar. Porque você é igual eu. Você não sobe na moto, toda vez que você sobe, você faz a mesma coisa. Toda vez que você sobe, você tá em busca de um pouco mais. Você tá em busca de querer aprender. Se você não é esse cara, eu quero que você escreva aqui nos comentários. Escreve aqui, ó, eu não sou esse cara. Eu estou satisfeito com a minha pilotagem, não pretendo andar mais rápido, não pretendo baixar tempo e não pretendo ser melhor. Agora, se você não é esse cara, pode ficar em paz aí. Só escuta o que eu tô te falando. E é por isso que eu falo que vai cair. Por quê? Porque toda vez que a gente sobe na moto, a gente se familiariza mais com aquela situação. Olha que foda isso. A cada vez que você sobe na moto, você se sente mais à vontade com o que você está fazendo. Se você está fazendo certo, você se sente mais à vontade com o que você está fazendo certo. Se você está fazendo errado, cada vez que você sobe na moto, você se sente mais à vontade com o errado. Sabe por quê? Porque tudo que você repete por várias vezes, você vai construir confiança em cima disso. E é normal que a confiança vai crescendo. Tem uma outra coisa que vai acontecendo, a velocidade vai subindo. Quanto mais você fica confiante, mais rápido você anda. Quanto mais rápido você anda, mais peso você põe no pneu. Mais peso você põe no pneu, mais perto de chegar no limite do que a borracha suporta, você chega. Mais perto de chegar no limite da borracha do pneu, você tá. Entendeu? Então, entendam isso. Isso daqui domina o jogo de uma forma absurda. Absurda, tá? Vamos para a parte mais importante da live. A parte mais importante. Limite de carga que a borracha aceita. Entrei numa curva, a inclinação põe peso. O acelerador é força de energia para a roda
que traciona, põe peso. A inclinação, põe peso. A velocidade, põe peso. O raio da curva, põe peso. Se é uma curva mais aberta, tem menos peso. Se é uma curva mais fechada, tem mais peso. Certo? Entenda uma coisa. O pneu, ele tem uma borracha que a Pirelli foi lá, ou a Metzeler, ou qualquer outra marca, tá? Foi lá, fabricou e falou assim, ó, bom, esse pneu aqui a gente vai fabricar pensando no cara conseguir fazer uma curva no limite dele com uma velocidade X. Então eles pegaram uma curva, basearam naquela curva lá, um exemplo bem grosso, tá, de explicação. Isso aqui é só uma analogia para você entender, não é essa conta que eles fazem. Eles pegaram uma curva e falaram, bom, qual é a forma mais rápida de se conseguir fazer essa curva aqui? Bom, seria com uma inclinação X, com uma velocidade X para esse raio de ângulo aqui, para essa tangência de curva aqui, certo? A velocidade máxima que daria seria X. Então, beleza. Então a gente tem que fazer um pneu que suporte essa velocidade. Aproximadamente, em todos os cálculos que a gente está buscando e fazendo aqui, isso daí vai dar em torno de 720. Lembra do exemplo lá do começo da live? Se você está chegando agora, talvez você não tenha pego, eu falei sobre um exemplo de 720 quilos de pneu, que não é um número real, é só uma analogia para você poder entender. 720 quilos é o que aguenta um pneu. Aí eles pensaram, vamos fazer a 720 como limite. Foram lá, buscaram toda a parte química, toda a tecnologia, tudo, conseguiram fazer um pneu. Foi lá, Super Corsa, 720 quilos ele suporta de inclinação versus velocidade. Fala, time, tamo de volta, ó. Para você que já estava aqui na live, parte 2, pra gente continuar. A gente estava na parte mais importante sobre limite de carga de pneu. A live travou, vamos voltar agora e vamos dar sequência aqui para poder trazer esse conhecimento para vocês, certo? Eu vou dar 30 segundinhos aqui, ó, pra galera entrar de novo. Pessoal que tá entrando, já vai compartilhando para poder comunicar a galera. Infelizmente caiu na principal parte. Tá? Mas já vai mandando aí, vai compartilhando para voltar todo mundo. A gente tinha 100 pessoas nessa live aí, compartilha pra gente voltar pro assunto de novo. Vou esperar aqui 30 segundinhos para vocês poderem entrar, toda a galera que tava presente aí não acabar perdendo o que eu vou falar e não pegar pela metade, certo? Limite de carga de pneu, esse é o assunto que a gente tá aqui. E o mais importante, a gente tá chegando na parte de como conseguir sentir durante a pilotagem, como entrar numa curva e conseguir sentir esse efeito, tá? Eu já vou explicar isso aí pra vocês. Galera que tá entrando, bora, compartilha. Vamos lá. Galera vai entrando devagarzinho aí de novo. Quem tava realmente interessado já tá de volta. Quem não tava, se enrola para entrar e tá tudo certo. Vamos lá. O negócio é o seguinte, ó. Então, voltando ao princípio. 720 quilos é o que o pneu, supostamente, um exemplo, que não é um número real, suporta, certo? Quando você entra numa curva, você coloca inclinação, você põe um peso. Quando você entra numa curva, você coloca aceleração, você põe outro peso. Quando você entra numa curva, você tá numa velocidade X e essa velocidade põe peso. Quando você entra numa curva, você tem um objetivo de fazer um ângulo de curva. Ah, essa é uma curva mais fechada. Quanto mais fechada é a curva, mais peso você coloca no pneu, certo? Então, entenda uma coisa. A soma de tudo isso vai sobrecarregar um peso no pneu. E quando você, na maioria das vezes, erra na aceleração, tá? Mas eu já falo sobre isso. Quando você excede esse limite de pneu, você acaba caindo. E não é porque você deitou demais. Muita gente acha, caí porque deitei demais. Não, pelo contrário. 1%, olha só, 1% em 100 cai porque deitou demais. Entenda uma coisa, para você cair porque deitou demais, você, presta bem atenção, você deitou mais que um profissional. O teu nível de confiança tem que estar muito alto para você ter deitado até lá. Na maioria das vezes você excedeu o peso que o pneu aguenta durante uma curva. Independente se o seu nível é iniciante ou avançado, ou até mesmo quase profissional. Na maioria das vezes que eu caio, vou te falar, eu não caio porque deitei demais. Quase nunca caio. Quase nunca caí porque deitei demais. Em todos os meus tombos. Pegar todos os meus tombos que eu tomei dentro de curva, em, sei lá, 90%, 95%, é uma porcentagem muito alta, tá? Eu caí porque eu excedi o peso do pneu. A inclinação que eu tava versus o ângulo que eu queria seguir
versus a velocidade que eu estava, versus o quanto eu estava acelerando, o pneu não aguentou. Não é porque eu deitei demais, é porque eu depositei muito peso de lado nele. E aí a borracha não aguenta, porque excede o 720. Vamos fazer uma conta básica aqui, ó. Vamos pegar o 720 aqui como inclinação, como peso máximo. A gente bota lá, naquela curva eu estou usando 40 para inclinação, 40 não, 250 para inclinação, estou usando 150 para velocidade, estou usando 200 para o raio de curva e estou usando 120 para aceleração. Peso, em cada um eu estou colocando um peso no pneu. A soma total dá 120, eu vou cair? Não, estou no limite, estou na beira. Se eu acelerar um pouquinho a mais, eu caio, certo? Ah, Maurício, mas a inclinação, você está deitando tudo que a moto dá? Não tô. É aí que tá. A soma da inclinação versus o raio de curva versus a velocidade que eu tô mais a aceleração que eu ponho, excede o 720, eu vou acabar caindo. Por quê? Porque a densidade da borracha não suporta aquilo lá. É como uma resistência. Quer ver, ó? Olha isso aqui, ó. Tem um canudo aqui, ó. Ele tem uma resistência, ó. Ó, tô fazendo força, ó, de repente ele cede. Isso aqui é igualzinho um pneu. Igual, tá? Ó, tô fazendo força, tô envergando ele, ó. Envergando, ó. Olha, ó, dá pra comparar bem aqui na minha sobrancelha, ó. Envergando e de repente ele cede. Por quê? Porque o material que ele foi feito, ele suporta até uma resistência X. Então, ó, eu tô fazendo força para envergar, só que quando eu passo desse ponto, simplesmente a borracha não suporta mais. É a matéria-prima, é a química, é a tecnologia que foi aplicado ali. Então, grava isso. Escreve aqui nos comentários assim, ó. 99% dos tombos é sobre peso no pneu. Entendeu? Tem muitas vezes que a galera cai e acha porque deitou demais. Não é. E eu vou te falar, a maioria dos profissionais até não caem porque deitaram demais. É porque colocaram muita carga no pneu. Maurício, dá alguns exemplos de colocar muita carga no pneu. Vou te dar o primeiro. Começando a terceira parte que acabou travando aqui. Vamos nessa. Está quase encerrando o assunto, mas estamos numa parte extremamente importante. Então, escrevam aí nos comentários. 99% das pessoas caem por quê? Caem porque colocaram peso demais no pneu, tá? Quais são os exemplos? Maurício, me dê exemplos para poder entender o como que sem querer eu acabo colocando muito peso no pneu e eu posso acabar caindo, para tentar evitar isso e não fazer, porque eu não quero cair. O primeiro princípio é: quando você entra numa curva e você tem medo do equilíbrio porque você ainda não dominou o VIR, naturalmente você vai querer acelerar para firmar a moto. E quando eu falo acelerar, não é acelerar muito, você quer encostar. Você não quer deixar a moto solta. Você não quer deixar a moto só com o freio motor. A moto só com o freio motor não te deixa confiante. Você quer acelerar. Quando você vai lá e acelera, nem que seja um pouquinho, a moto fica firme. No que ela fica firme, você se sente mais seguro. Esse é o problema do VIR. Quando você ainda não dominou o VIR, que é a arte do equilíbrio nas curvas, você vai querer firmar a moto no acelerador. Enquanto você quiser firmar a moto no acelerador, você corre um grande risco de cair. Por quê? Acontece exatamente assim. O cara, ele entra numa curva, ele ainda não tem velocidade o suficiente para conseguir se equilibrar dentro daquela curva. Então ele entra, ele fica inseguro, fica totalmente inseguro com aquela inclinação e ele acelera. Quando ele acelera, a moto começa a abrir a trajetória um pouquinho. No que ela começa a abrir, ele compensa, ele deita um pouquinho. Soma a velocidade que ele cresceu porque ele começou a acelerar versus a inclinação que ele avançou, já põe um determinado peso no pneu. Quando ele começa a abrir o acelerador da moto, o que acontece? Ele começa a pôr carga da potência sobre o pneu. A soma dos três excede sem você perceber. Aí tem muita gente que fala: Maurício, como que eu consigo sentir o limite do pneu? Quando eu entro lá, eu consigo sentir o limite do pneu para que eu tenha alguma forma de conseguir identificar e não passar do limite.
Esse é o maior problema. Você só consegue sentir o limite do pneu quando você dominou o equilíbrio da moto. Você só consegue sentir o limite do pneu quando você equilibrou. Quando você aplicou a velocidade ideal para a inclinação correta para o raio de curva certo. A reaceleração, que seria a potência do motor que vai ser entregue para o pneu, ela acaba nem entrando aqui, porque quando você domina a arte do equilíbrio, você não fica dependendo, grava isso, você não fica dependendo de acelerar para se sentir seguro, porque você está equilibrado. Perceba, as motos esportivas, elas não são motos confortáveis para arrancar, principalmente moto de semiguidão, moto carenada. Quando você vai sair, você sai muito devagar, ou então você tem que andar num corredor muito devagar, o equilíbrio da moto é ruim. Você fica meio desequilibrado, isso te traz insegurança. Enquanto você tá fazendo as curvas com esse mesmo desequilíbrio, essa mesma insegurança, você não consegue evoluir. Por quê? Porque você não consegue encaixar a moto num equilíbrio onde você não precisa ficar forçando ela. A maioria das pessoas, tá? Se aparecer algumas pessoas pilotando aqui, eu posso até avaliar pela fotinha do perfil. Mas a maioria obriga a moto a fazer curva, porque ainda não dominou o VIR. Entra numa curva e fica forçando ela. Acelera e fica forçando para baixo, aí meio que acha que equilibrou. Mas tá o tempo inteiro brigando, fazendo força. Curva equilibrada é aquela que você entra, encaixa, e depois que encaixou o equilíbrio, você não faz força nenhuma mais. Você consegue raspar o cotovelo no chão com as mãos abertas do guidão. E a moto está seguindo a trajetória perfeita. Porque existe equilíbrio. Enquanto você está pendurado nela e dando mão, você pendura, você puxa ela para baixo. Você dá a mão, você empurra lá para cima, você está fazendo uma força contra outra. Você não está equilibrando, você está obrigando. É totalmente diferente. Entendeu? Então, grava isso. Porque isso é uma das coisas que pode salvar a tua moto, a tua saúde e o teu dinheiro. Que se você cair, custa caro. O nosso esporte custa caro. Certo? Esse é o primeiro ponto. Então grava bem isso. Segundo ponto. Maurício, como que eu consigo sentir? Vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar essa live. Eu vou entrar na parte mais importante agora e vou encerrar. Eu vou entrar na parte de como sentir. Compartilha. A gente tem 66 pessoas aqui. Na hora que bater 80, eu vou falar do como sentir, tá? Enquanto isso eu vou respondendo algumas dúvidas. Se você está assistindo agora e não compartilhar, a gente não vai crescer esse número e eu não vou te falar o como sentir. Essa é a parte mais importante. Entrei na curva, o que me mostra? O que me mostra se eu tô pondo peso demais ou não no pneu? Que agora eu já entendi que quanto mais peso no pneu, pior vai ser. Só que quanto mais rápido eu piloto, naturalmente mais peso eu vou colocar. Eu, por exemplo, quando estou pilotando, coloco o máximo do peso do pneu, certo? Por quê? Estou buscando o meu limite, estou buscando o máximo que a moto pode me entregar. Só que eu já entendi que quanto menos peso, melhor. Mas é inevitável que quanto mais rápido eu seja, mais peso eu coloque, certo? 70 pessoas, na hora que bater 80 eu vou te ensinar como sentir de verdade o pneu. Enquanto isso eu vou dar uma olhada nos comentários aqui, ó. Tem uma galera entrando, hein? 72. Ó, o Ebert falou, eu tenho que entrar na curva sem acelerar? Ebert, tudo isso depende ao espaço anterior que você tem na curva. Por exemplo, se você tem uma curva que a entrada dela, vamos dar um exemplo, é uma entrada de curva a 80 por hora, ou então uma entrada de curva de 200 por hora, você tem uma grande noção sobre isso, certo? Ah, eu não sei exatamente, não tem problema. Você consegue olhar para uma curva e falar, cara, essa curva vai entrar a 200 por hora. Essa curva tem que entrar a 40 por hora. Por quê? Você se baseia no ângulo dela. Se a curva é extremamente fechada, não dá para entrar muito rápido. Se a curva é uma curva extremamente aberta, dá para entrar com uma velocidade maior. Esse é o primeiro princípio que você tem. Qual é a velocidade média que você vai entrar na curva? Ah, Maurício, eu não tenho nem ideia. Você tem ideia. Você tem ideia. Porque se você não tivesse ideia, você entraria nela rápido demais ou parado demais. Entenda uma coisa, você tem ideia, você não sabe qual é a velocidade ideal, mas você tem uma noção. Ter ideia significa ter noção, sem ter certeza precisa do número ideal. Fechou? 73, ó. Se cada um aqui agora entrar e mandar para 5 pessoas, em menos de 10 segundos,
o cara vai receber aquilo ali e vai entrar, certo? Se não bater 80, eu não vou revelar. Mas, voltando, o primeiro ponto de prestar atenção é isso. Qual a velocidade a princípio que eu vou entrar nessa curva? O segundo ponto é qual é o espaço anterior que eu tenho a essa curva. Por exemplo, eu tenho uma curva de entrar a 200 por hora, tá? Uma curva totalmente de alta. Só que antes da entrada dessa curva, eu tenho uma reta que eu tô vindo a 300, certo? Eu vou entrar desacelerando? Eu vou, porque a velocidade é muito alta. Se eu tô vindo numa reta a 200 por hora e eu tenho uma entrada de curva a 100, eu vou entrar sem aceleração. Se eu tenho uma reta que eu tô vindo a 150 e a entrada de curva é mais ou menos 120, eu não vou entrar, eu não vou desacelerar, eu vou entrar acelerando. Então tudo depende ao espaço anterior que você tá. É a velocidade que você vem na reta versus a velocidade que você vai entrar. Você vai ter que cair porque a altura, a diferença é muito grande, ou você tá perto, você não vai precisar desacelerar. Essa é a primeira conta que você tem que entender. Só que a parte mais importante é, você tá vindo a 200 para uma curva de entrar a 80, você vai ter que desacelerar. Só que você tá vindo a 200 por quê? Porque a reta que você tem é grande, o espaço é longo. Entendeu? Se você saiu de uma curva, levantou, tinha uma retinha pequena para entrar na próxima curva, dentro dessa reta você não conseguiu nem sequer colocar 180 por hora. Sendo que a velocidade de entrada da próxima curva é, por exemplo, 160. Você mal conseguiu passar da velocidade. Você só conseguiu chegar na velocidade certa. Por quê? Porque o espaço era muito pequeno. Você tentou, você cresceu, você saiu da curva. E já chegou na entrada da outra. E a entrada da outra já é aquela velocidade aproximada. Você vai entrar acelerando sim, tá? Não tem problema nenhum. Então, você tem que entender esse ponto. Espaço anterior à curva. O que você não pode fazer é disfarçar o acelerador. Ó, quase 80. 80, fechou. Tamo junto, vamos nessa. O que você não pode fazer é disfarçar o acelerador, que muita gente faz. Por exemplo, estou vindo numa reta, a reta me permite que eu venha numa velocidade maior, só que quando eu estou me aproximando da curva, o que eu faço? Eu estou chegando perto da curva, eu começo a disfarçar o acelerador. Eu vou reduzindo a velocidade. E aí quando eu chego na entrada da curva, eu comecei a reduzir tão cedo e eu fui liberando a velocidade da moto. Quando eu chego na entrada da curva, eu nem consigo entrar desacelerando, porque eu caí demais a minha velocidade. Eu fui fazendo assim, ó, gradativamente. Quando eu cheguei aqui, ó, na entrada da curva, eu precisava estar aqui para conseguir entrar perdendo. Não dá, porque eu já perdi demais. Perdi muito antes. Na hora que eu vou entrar, não tem velocidade para eu chegar desacelerando. Eu tenho que acelerar logo na entrada, o que é um mega de um problema, que é o que eu falei. Que esse é o efeito que mais derruba a maioria das pessoas. Entendeu? Então, isso é importante. Quando que eu entro desacelerando? Quando eu me aproximo de uma curva onde a velocidade de chegada era muito mais alta do que a velocidade de entrada. Quando que eu entro acelerando numa curva? Quando a minha aproximação não foi o suficiente para a velocidade ser mais alta, eu vou ter que entrar acelerando, porque a minha velocidade de aproximação ela não era nem o suficiente para a velocidade ainda de entrada. Então eu vou entrar acelerando, certo? Só que lembra que a carga ela está totalmente trabalhando nisso. Quando você vem numa velocidade alta e você entra perdendo, você está entrando perdendo por quê? Porque a entrada de curva não aceita tanta velocidade, você tem que perder. Quando você está entrando numa curva onde a velocidade dela é 140 e você chega nela a 120, você ainda tem margem. Você tem margem para continuar crescendo. E isso daí tá tudo bem. Isso daí vai sobrecarregar o pneu? Não, isso aí tá tudo bem. Fechou? Isso é um ponto importante. Agora a parte mais importante da live para a gente conseguir fechar isso daqui. O como que eu consigo sentir. Entrei numa curva. Como eu consigo sentir o peso no pneu? Porque agora eu já entendi que o negócio é sobre carga, é sobre peso. Entenda uma coisa, você consegue sentir baseado no movimento, baseado na carga que o teu corpo tem. Por exemplo, de carro. Isso é extremamente simples de sentir de carro. Você entra numa curva de carro e o que acontece? Você entra com velocidade, você está na estrada e quando você entra, o que acontece? O carro que ele é apoiado
O carro que ele é apoiado de 4 rodas, ele é reto. Então quando você entra numa curva, o peso ele distribui para um lado, certo? Quando distribui para o lado, você faz isso aqui, ó. Se eu venho forte e entro numa curva para a direita, eu sinto isso aqui, ó, o peso aqui, ó, certo? O peso apoiado no pneu esquerdo. Se eu entro para a esquerda, eu sinto o peso do lado direito. Talvez esse direito e esquerdo esteja ao contrário aí para vocês, tá? Por conta da câmera frontal. Mas eu entro aqui, ó, peso direito. Então, essa carga é uma sensibilidade para eu conseguir sentir. Quem aqui de vocês já fez uma curva tão forte de carro que chegou a sentir a sensação do carro começar até ficar leve de querer capotar? Nem todo mundo já passou por isso, mas alguns já. E quando você começou a sentir isso, você começou a perceber que você estava muito perto do limite, que você estava abusando demais. Então esse peso é a nossa referência na moto. A diferença do carro é, o carro quando você entra numa curva, ele apoia na roda de fora o peso. Então você faz isso aqui, ó. Na moto você entra com inclinação, o peso é aplicado assim, ó. Então você sente na bunda, você sente no quadril, você sente embaixo, você sente o peso no banco. Imagina que você tá sentado na moto, tá parado lá tranquilão, sentado na moto com os pés no chão, sem a mão no guidão. Vem o Mauriti aqui, encaixa a mão no teu ombro e faz força assim, ó, no teu ombro para baixo. Você vai sentir o peso no teu quadril sobre o banco da moto. Esse peso, talvez você nunca nem tenha prestado atenção que ele acontece. E é quanto maior o peso no quadril, maior é o peso no pneu. Quando você sente que tem peso no quadril, você tá chegando mais perto do limite do pneu. Olha só que sacada isso daqui. Sabe qual é a pior parte da moto velocidade? É andar na chuva. Sabe por quê? Porque na chuva a aderência é muito menor. Você não consegue ser rápido o suficiente para entrar numa curva e sentir o peso. Porque quando você ainda tá bem começando, você ainda não faz as curvas com tanta velocidade. Se a velocidade não é tão alta, o peso é baixo sobre o pneu. Entendeu? Então, quando você começa a andar um pouco melhor, começa a ter um pouco mais de confiança, você entra nas curvas, você começa a sentir o peso no pneu. Quando você entra numa curva, a moto tá espalhando, você traz ela para dentro, você sente o peso no pneu. Você sente que você tá puxando ela. Toda vez que você entra numa curva, você sente a moto apoiando no chão. Isso é peso. Você tem que fazer de tudo para aliviar o máximo possível desse peso. Quando você faz de tudo, você usa todas as técnicas, todo o conhecimento, toda a tangência, todo o ponto de entrada certo, todo o controle de velocidade de inclinação, toda a velocidade ideal de curva, toda a ADM de velocidade, administração de velocidade ao longo do controle de curva. Quando você usa todos os recursos, você consegue pesar menos o pneu. Quanto menos você pesa o pneu, melhor, porque mais velocidade você consegue pôr. Porque naturalmente, quanto mais velocidade você pôr, mais peso vai ter no pneu. Você tem que fazer de tudo para aliviar o peso do pneu, usando as técnicas para te sobrar margem de velocidade. Se você já está usando o peso do pneu porque está fazendo traçado errado, tangência errada, velocidade errada, inclinação errada, raio de curva errado, aceleração errada, você já está usando o peso do pneu para suportar teus erros. Não tem margem para velocidade. Aí é onde eu falo que você vai cair. Se você ainda não caiu, você vai cair se você continuar errando isso. Por quê? Porque a cada vez que você sobe na moto, você dá um passinho a mais de confiança. Porque a cada vez que você sobe na moto, aquilo fica um pouquinho mais normal para você. Um pouquinho mais normal que aquilo fica para você, naturalmente, a tua autoconfiança cresce um pouquinho. Quanto mais cresce a confiança, mais veloz você vem. Quanto mais veloz você vem, sendo que você ainda está errando aqui, ó, você está usando todos os ativos que jogam carga no pneu para compensar teus erros, na hora que você põe mais velocidade, você cai. Sem nem perceber. Você não precisa nem estar muito deitado, você cai. Entendeu? É sobre isso. Tá? Ah, Mauriti, como que eu consigo sentir o limite do pneu? Tem um recado ruim para te dar. Você só consegue sentir quando você faz a combinação dos ativos certos. Quando você domina equilíbrio. Quando você faz tudo certo. Tangência certa, velocidade em cada time da curva. Porque, entenda isso, é bem importante.
Na entrada tem uma velocidade, no ápice tem outra velocidade, na saída tem outra velocidade, tá? E é variável. Em cada modelo de curva você ganha um pouquinho naquele lugar, em outro modelo de curva você ganha mais rápido, em outro modelo de curva você perde um pouquinho, em outro modelo de curva naquele mesmo lugar você tem que perder muito mais. Varia conforme o raio da curva, conforme o ângulo daquela curva, o desenho daquela curva, tá? Quando você domina tudo isso, você entende tudo isso, você consegue chegar no limite do pneu e o limite do pneu fica assim, ó. Tô aqui, tá? Cuidado para não passar de mim. Tô aqui, ó. Tô te avisando, você tá sentindo. Cuidado para não passar, cuidado para não passar. Porque se você passar, você vai cair. Aí você fica naquela briga, que é o que eu vivo. Opa, tô perto, opa, tô perto. O tempo todo ele tá me mostrando. Quando você faz, entenda uma coisa. Quando você faz tudo de forma organizada e você faz certo, o que acontece? Você faz assim, ó, com o pneu, ó. Você vai colocando peso, aí você vai chegando perto do limite. Quando você chega aqui, ó, você continua empurrando progressivamente, porque a tua força está muito bem equilibrada. Você aprendeu a lidar com a carga, entende? Enquanto você ainda não sabe lidar com a carga, você deita a moto para fazer uma desviada, você acelera para se sentir seguro. Toda vez que você deita, você acelera, você faz o quê? Imagina uma balança. Toda vez que você acelera e põe peso, o número faz assim, ó, bum, vai lá em cima. Toda vez que você deita, porque você espalhou e assustou, deita, você faz assim, ó, bum, lá na balança. Entende? Imagina o ponteiro da balança. Não tem limite de pneu que te avise quando você ainda trabalha com a balança assim, ó, pum, pum, ponteiro da balança. Agora, quando você faz a tangência certinha, você põe um pouco de peso. Quando você faz a velocidade certinha, você põe um pouco de peso. Quando você faz a inclinação certinha, você põe um pouco de peso. O limite está aqui, ó. Aí o limite ele fica assim, ó, batendo aqui, ó. Quando ele tá batendo aqui, a moto tem efeitos. Quais são os efeitos? A moto ela começa a escorregar, ela escorrega, mas ela não cai. Ela escorrega, mas ela não cai. Você entra, a moto ela quica à frente, mas ela não cai. Você dá a mão, a moto ela se mexe, balança, mas ela não cai. Então você tira essas referências como base e trabalha nesse limite. Só que lembra do ponteiro, ó. O ponteiro não pode fazer assim, ó, pum, pum. Quando você tá no meio de uma curva, a moto começou a espalhar, você desesperou, porque você não sabe o que fazer. Você ainda faz curva baseado na inclinação e não na velocidade. Você entra numa curva e você deita o quanto você acha que é o certo. E não administra a velocidade, o que é um grande erro. Grava isso, anota, ó. Curva se faz com a velocidade. Se eu entro na curva e eu tento ficar deitando o quanto eu acho que é o ideal para conseguir fazer essa curva certo, eu vou cair. Ponto. Escreve essa carta para você, tá? Porque curva é velocidade. A velocidade certa é o grande X da coisa, a grande questão. Se você está começando a me seguir agora e ainda não entendeu isso, deixa eu te falar. Quando você entra numa curva, você aumenta a velocidade, a moto ela começa a desenhar uma curva mais aberta, um ângulo mais aberto. Quando você entra numa curva e a tua velocidade é menor, você está perdendo velocidade, toda vez que você está perdendo velocidade, a moto ela começa a desenhar um ângulo mais fechado, uma curva mais fechada, certo? Você entrou numa curva, começou a crescer velocidade, ela vai abrir o ângulo. Você entrou numa curva, você está perdendo velocidade, ela está fechando o ângulo. Entenda sobre isso. A moto tem que fazer aquele ângulo que você quer que ela faça, baseado naquela curva, porque aquela curva tem um ângulo, através da velocidade. Ela tem que vir para dentro ou ir para fora na velocidade, não no quanto você deita. Se você tá vindo e tentando medir no quanto você tem que deitar, mano, você tá ferrado. Tá errado isso. Tá errado. Você vai cair se você ainda não caiu, se você faz isso. Se você não faz isso, você tá livre já. Escreve assim, ó, estou livre. Por quê? Porque você não faz isso e você não vai cair. Porque você já regula na velocidade. Entrei numa curva, entrei forte demais, a moto tá espalhando, o que eu faço? Não deita mais. Tira a mão. Deixa a moto perder velocidade. A moto ela vai gradativamente perdendo velocidade e ela tava com excesso, te jogando para fora, ela vai baixando, vai diminuindo o excesso, vai neutralizando, vai virar para dentro. Sempre usa como exemplo uma moto de brinquedo. Pega a moto de brinquedo e joga. Ela vai equilibrada. Conforme ela vai perdendo velocidade, ela vai fazendo o quê? Ela vai começando a deitar, ela vai começando a fechar a curva. Quanto mais você cresce em velocidade, mais a moto quer ficar de pé. Quanto mais você perde velocidade, mais a moto quer deitar.
E é baseado nisso que você aponta a direção da moto. É na velocidade. Certo? Quando você aprender a usar a tangência certa, usar a velocidade certa, usar a inclinação certa, você vai chegar para aquela curva, né, para aquele raio de curva, que o raio de curva também coloca o peso, você vai chegar no limite da balança e você vai chegar assim, ó, progressivo, ó. Aí quando você chegar aqui, ele vai ficar dando efeitos na moto. Enquanto você tá aqui, ó, ainda tá aqui, você fica assim, ó, acelera, perde, deita, levanta, faz 3 curvas dentro da mesma. Aí entra, aí entrou forte demais, tá espalhando, aí deita, aí você fica assim, ó. Aí é inevitável, uma hora você vai fazer assim, ó, sem querer, ó, pumba. E esse limite aqui é o que? Não é o limite de inclinação, é o limite da carga do pneu. Fechou? Time, tamo junto, amanhã 12h07. A gente tem outro encontro marcado ao vivo aqui na live, certo? Dentro do Instagram. E se você ainda não está inscrito no Desafio de Pista, que é um evento online gratuito, onde eu vou passar para você a minha experiência de uma forma gratuita, sem você precisar pagar nada. E sem você estar do meu lado, simplesmente entendendo como as coisas funcionam. E o que você tem que fazer para conseguir evoluir no teu track day, conseguir baixar tempo, conseguir raspar o joelho no chão se você está começando agora, conseguir participar de uma primeira competição, se caso você já está num nível mais avançado, eu vou te ensinar isso do dia 11 ao dia 14 de janeiro, só que para isso você tem que fazer tua matrícula, fechou? Minha matrícula tá lá no link da minha bio. Maurício, eu não sei o que é bio, lá no meu perfil, embaixo do meu perfil, entra no meu perfil do Instagram, tem a minha biografia falando sobre mim. Ali embaixo tem um link, é só você clicar. Fechado? Tamo junto, amanhã 12h07 a gente tem um encontro juntos marcados. Valeu, é nóis.